Olá, pessoal. Alô, alô, todos e todas. Vamos dar seguimento aqui à nossa conversa, às nossas conversas sobre produção audiovisual, mercado audiovisual no Brasil, pessoas corajosas que produzem neste país, né? Mas é mais que um empreendedor, no caso do audiovisual. A gente está aqui hoje com a Luciana Druzina, titular da Druzina Filmes, Druzina Produções, enfim, Druzina, gaúcha de coração e muito planetária já. Queria que ela contasse um pouco sobre a trajetória da produtora, que tá, eu não vou nem não conseguir decorar, gente. Tem uma lista extensíssima de filmes, séries, games, né? Que é uma vertente aí também muito interessante para ser explorada agora. Muita coisa também na área de audiovisual infanto-juvenil, que as pessoas são menos corajosas ainda para produzir, né? Então, enfim, acho que a Luciana pode nos contar um pouco sobre essa trajetória. A gente estava aqui conversando antes de começar a gravar, porque a história dela é muito diferente, já a partir desse ponto de que é uma produtora fora do eixo Sul Maravilha, Rio-São Paulo, né? Onde tem aí a maior parte das oportunidades, onde as coisas acontecem com mais celeridade. Então, toda essa trajetória, acho que é muito corajosa, ela podia começar contando sobre onde começa tudo isso e onde estamos agora, Lu. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada, eu agradeço a oportunidade de estar conversando e contando um pouquinho da nossa história. Né? A Druzina Content é uma empresa que nasceu aqui em Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul. A gente já tem mais de 15 anos de atuação no mercado, quase 20 anos de atuação no mercado, e a gente começou muito com a vontade de trabalhar, com a vontade de trazer esses conteúdos, pensando em fazer animação. A gente vem muito da área da animação, inicialmente, por isso que a gente vai para o mercado também, muito do Kids and Family também, e televisivo também. Só que a gente não tinha acesso a essas... as informações e tudo mais. Eu estudei em escolas públicas, né? Então a gente sempre estudei até para chegar nessa parte do mercado de exportação e tudo mais. Minha escola não tinha nem inglês nem nada, daí a gente acabou indo as faculdades de cinema não existiam também nem em faculdades públicas. Nós tínhamos um curso de extensão na Unicinos na época, e a gente queria muito fazer filmes de animação, e a gente começou a trazer esses conteúdos para cá, e vamos trazer o Animamundi para cá, que era no Rio, maravilhoso, Animamundi, tomara que volte, gente. Verdade. E a gente acabou fazendo uma aliança com a BCA, na época era a Associação Brasileira de Cinema de Animação, para fazer um festival, já que o Animamundi não conseguia vir, vamos fazer um festival, vamos trazer informações para cá, oficinas, etc. E a gente acabou fazendo o Granimado naquela época, que era um festival de animação junto ao Festival de Gramado, e eu acabei sendo da diretoria também da BCA, começamos a fazer várias produções para crianças também, e tudo step by step, e com a tecnologia também, começando tudo, a gente viu o boom da indústria de animação junto com a BCA e tudo que aconteceu, né, realmente com a indústria também, que a gente estava falando com a questão da televisão, das cotas no canal a cabo também, isso facilitou também para toda a indústria também. E a partir disso, a gente começou a trabalhar com filmes também e séries também. No caso, a gente teve uma série que a gente acabou fazendo 3 temporadas com a Nickelodeon, né? Hoje em dia a gente tem 156 episódios dessa série de 11 minutos, que é o Universo Z. Acabou passando para Prime Video, Netflix, TV Brasil, Futura, etc. Depois vem a Lupita, que é uma animação, uma série 3D, que a gente acabou ganhando a melhor série brasileira, competiu na Prêmio da Academia, e fomos para a China também com ela, Estados Unidos, mais de 50 territórios no mundo, com várias produções. E atualmente nós estamos fazendo algumas produções, são várias sementinhas plantadas, por causa que nós temos uma característica muito diferente, que é realmente, como a gente está fora do eixo, então a gente escuta várias histórias e trabalho com várias produtoras. Então, a gente tem um DNA muito de fazer coproduções. E as nossas produções, elas trazem muito do olhar brasileiro. Então, por exemplo, daqui eu estava falando, a própria Lupita é uma coprodução da Druzina Content com a Petit Fabrique. A Petit Fabrique que fica em Manaus, por exemplo. Então, a gente consegue fazer essa ligação e também com coproduções internacionais. Literalmente norte e sul, né? Essa é uma conexão bem interessante. E a gente já fazia algumas outras com Pará, Espírito Santo, agora estamos fazendo Mato Grosso, já tínhamos antes o Lupe também, né, com Mato Grosso, e é isso, assim, além disso, a gente também trabalha com games, que eu acho que
A gente gosta de trabalhar com tudo que é divertido, inovador, e com que a gente consome também. E nos últimos anos, os documentários vieram como histórias que precisam ser contadas. São projetos que são apresentados para a gente em alguns mercados, porque participamos de vários mercados, selecionando projetos, escutando histórias, como o Rio to See, como o Max Minas aqui no Brasil, o Gramado Film Market, dentro do Festival de Brasília também. E acaba surgindo essas oportunidades também. Inclusive, agora a gente está começando mais 2 séries também, que a gente acabou conhecendo nesses mercados, que são séries de Minas Gerais, de pessoal, uma outra produtoras menores do Rio também, de animação, no caso live action. E os games surgiram também desse interesse também, né? Sim. Eu queria que você lembrasse como é que foi o primeiro ponto de ascensão teu nessa seara do audiovisual, né? Você falou que estudou em escolas públicas, é realmente uma trajetória incomum, porque a maioria das produtoras do país, né, as produtoras que produzem em grande volume, pelo menos, claro que tem muita gente produzindo, mas a maioria ou vem de uma linhagem já herdeira de famílias que produzem e tal, ou vem de uma situação econômica mais confortável, né, que sim, muitas você vai ver os principais produtores estudaram nos melhores colégios particulares e tal. Então, eu queria lembrar como foi esse ponto de virada, qual foi as que os americanos chamam de turning point, né? Onde é que foi que aconteceu ali essa ascensão, vamos dizer assim? Tem 2 pontos que você falando me remeteram. Eu vou ter que falar que é meu pai. Eu cheguei falando, eu vou fazer cinema, eu estava cursando um curso de publicidade, do qual eu consegui uma bolsa, fiquei vários dias na frente do reitor, esperando o reitor me receber para pedir a bendita bolsa. E eu tranquei quando teve o curso de extensão a cinema, que não existia aqui, eu queria fazer cinema. E eu falei, pai, eu vou fazer cinema. E meu pai brigou comigo e disse assim, o que você vai comer? E eu falei, porque era uma preocupação, e eu chorando, assim, naquela época, você vai ver, quando eu um dia ganhei um prêmio, vai aparecer meu pai, que nunca me apoiou, brincando, falando, né? Estava emocionada, porque eu queria muito fazer isso. E daí, meu pai voltou no outro dia, bateu na porta assim, não, Luciana, eu vou sempre te apoiar, vou sempre estar do seu lado. Então, assim, eu tive uma estrutura, assim, de estar do seu lado. Por mais que a gente não tinha recursos, não tinha... eu tive essa base, e depois ele sempre esteve lá comigo, assim. Então, eu acho que esse foi um ponto bem importante. O segundo ponto importante foi as associações e passar informação. Então, como eu fui da diretoria da Associação Brasileira de Cinema de Animação por um bom tempo, a gente acabou fazendo o Dia Internacional da Animação por 8 anos, com intercâmbio, a gente acabou participando de uma vertente muito forte, que quando a gente saiu ao fundo setorial, né, que estavam sendo trabalhado o fundo setorial para que acontecesse, de muitas discussões políticas, que tinha uma união muito forte, acontecia no Conselho Nacional de Cineclubes. Isso era mais ou menos que ano? Oi? Isso mais ou menos em que ano? 2000 e... Não tenho a data, não posso precisar a data, mas depois eu mando ali para ti direitinho, senão eu vou te dar uma informação errada. Não, mas, é para a gente, só para as pessoas que chegaram agora no... Por mais de 18 anos, 16 anos atrás, sei lá. Só fazendo essa relação de tempo, porque em 2012, a chegada da lei da TV paga cria um outro cenário, né, para essa indústria. A gente sabe que foi importante e tal, mas anteriormente a 2012, a gente teve ali um momento, no começo dos anos 90, a quebra da Embrafilmes, aquela coisa governo Collor e tal. Sim, essa época eu não peguei tanto. Não, né? aí tem que haver... Não, só para lembrar que teve que haver um ressurgimento da indústria, né, no país, e em 2012, eu acho que tem uma coroação de uma série de discussões e debates que torna esse cenário um pouquinho menos pior para os produtores. Então, tudo que antecede 2012 é muito mais batalhado, mais complicado, né? Só para fazer esse contexto. Não, e a gente tinha toda aquela turma da Ancine, de Gustavo Dal, e todo o resto que estavam lutando por essas políticas, né? A gente tinha ainda o CTAV, naquela época no Rio também. Então, nesse sentido, a gente participou muito dessas lutas. Isso também nos deu um acesso, né? Tinha o fórum das TVs públicas, as TVs públicas estavam sendo feitas, ainda era TVE no Rio naquela época,
Então, tinha uma discussão latente dessa questão da informação. Com a regulamentação do cabo, a gente conseguiu ter essas oportunidades também, e daí a gente viu também, além de toda a questão da tecnologia, porque até então a gente tinha pouquíssimos filmes de animação sendo feitos, raríssimas séries, a primeira série brasileira, estava tendo essas questões, assim, e esse fomento, assim, né, de que a gente sempre sonhava, a gente tendo as articulações de ir nesses grandes mercados. Então, meu ponto mesmo de virada, eu acho que foi fazer realmente essa primeira temporada, assim, da série do Universo Z. Isso foi, quê? Sei lá, 12 anos atrás que a gente começou a fazer isso. E ela teve um financiamento de BNDES, Não teve, a gente foi... Porque, por exemplo, eu me lembro das coisas da TV Pinguim, que começaram pelo BNDES, que nem financiamento de Ancine, nem existia Ancine, né? Não tinha, a gente começou a fomentar o Fundo Setorial nesse meio do caminho, daí começou né, o Fundo Setorial nessa época. E a universidade, a gente fez um plano de negócios para ela, que era o que a gente sonhava. Então, a gente acabou investindo, não foi muito, mas foi muito pensada a série, a gente, para fazer um episódio piloto e para apresentar. Por que um canal estrangeiro que nunca viu a gente na vida, né, só nos mercados, assim, começamos a ter esses contatos, iria acreditar e investir numa série, fazer a compra de uma primeira licença, a gente também queria ficar com todos os direitos para a gente, nosso sonho. Nós vamos chegar no MIPCOM, que é uma das maiores feiras de negócios, de venda de conteúdo, e vamos vender, vamos colocar todo mundo, vai ficar, tá tudo certo, aquela ideia, né? E ia colocar. Então, a gente realmente investiu para ter um episódio piloto para mostrar, foi para São Paulo, apresentou, a Nick apostou na gente, ficou junto com a gente, achou, nossa, é a cara da Nick, vai funcionar, na época acho que era o Jimmy Leroy que estava na Nick, e a gente acabou saindo da casa e começamos a produzir, foi essa oportunidade, e uma oportunidade também gerada por causa de uma questão dessa lei do cabo também, porque eles também precisavam de conteúdos brasileiros, senão eles estariam... uma multa também, e a Midalis, depois, ela até deu uma entrevista no MIP, dizendo que eles não selecionaram o conteúdo que estava ali por causa dessa cota, mas sim, a Midalis é internacional da NIC, né? Mas sim, por causa que eles tinham que o conteúdo tinha muito a ver e que ele fazia um sucesso dentro do canal. Alguns meses depois da estreia, eles me ligam dos Estados Unidos comemorando, assim, nossa, vocês estão acima dos time slot do canal, que seria a faixa de audiência do canal. E a gente, nossa, que maravilha, e quanto que é isso? Sei lá, era uma coisa muito baixa, porque não tem muito a numeração, né? Mas era muito legal, que era em cima do canal no México também. Então, para eles era um foco muito grande também, porque a gente estava indo para toda a América Latina. E a partir disso, a gente foi para o MIP com isso, é muito bom, porque a gente chegou lá, achou que ia arrasar e tudo mais, e daí a gente já viu que não precisava de mais conteúdo, não precisava ter uma temporada só e tudo mais, aí a gente acabou fazendo mais outras temporadas e começamos a colocar no mundo inteiro, fazendo outros conteúdos também que nos interessam também, e acho que, assim, o início é esse, mas o ponto de virada agora, realmente, é todos esses projetos, essas sementes que a gente vem plantando, que eles estão surgindo. A gente teve um momento muito parado, que foi esse momento desses últimos 4 anos que se passaram. Então, agora, essa seara de muitos projetos que estamos tendo agora são projetos que já estavam sendo trabalhados desde 2016, 2017, 2018, foram se juntando e estão sendo feitos. Por exemplo, o próprio 5 Tipos de Medo que nós estamos gravando agora, em Mato Grosso, é um longa, né? Um longa-metragem. É um projeto que a gente primeiro teve um arranjo regional de 2016, depois a gente entrou no fluxo contínuo 2018 e depois no complementação. Mas é um filme que tem um orçamento de 2016. Entendi. Então, assim, a desvalorização do mercado é enorme, é sei lá, uma coisa que a gente tem que superar criativamente, né? Narrativamente e criativamente, com esses projetos que ficaram tanto tempo parados. Por exemplo, para a Família Parafina, a gente está fazendo uma série, tipo sitcom, de animação, para adultos, né? Tipo Simpsons, Family Guy, mas brasileira, com muito DNA brasileiro, trazendo a questão brasileira mesmo. A Parafina é para onde é? É uma série para a TV, né? TV. E a gente está fazendo para Box, né?
e é uma série sobre surf, uma família de surfistas, que luta sobre o crescimento desenfreado do mercado imobiliário para salvar a praia. Então, tem todas as questões de sitcom ali, a gente está trabalhando super, só que é uma série de 26 episódios de 23 minutos, com um orçamento de 2018. Uau! A gente está fazendo milagres, mas, assim, está sendo muito divertido, muito agradável para toda a equipe que está fazendo, a gente se diverte um monte. Tudo que a gente faz, a gente tenta se divertir, assim, tenta trazer uma energia super legal de trabalho, porque a gente já passou por muitas coisas, então a gente tem esse tipo de visão dentro da nossa empresa também. Vamos falar de 5 tipos de medo, que é o que está sendo rodado agora, e é para o ano que vem já, né? O lançamento, previsão de lançamento ano que vem. Queria que você falasse sobre esse elenco incrível, as histórias, e por que 5 tipos de medo, assim, qual é a origem desse título, o que explica? Então, vamos falar primeiro da origem, e daí a gente vai para os personagens. Vamos. Ele vem de um curta-metragem do próprio diretor Bruno Bini. A gente, do Usina Content, já tem uma outra coprodução com o Bruno, que é o Loop, né, que foi com o Bruno Gagliasso, também com a Globo Filmes, também dá para ver nas plataformas. E agora a gente estava vendo do próprio 5 tipos de medo. O outro curta se chamava 3 tipos de medo, acabou participando de vários festivais, e também conta essa história do Sapinho, que é um traficante local, e acabou sendo preso, e a comunidade se juntou para tirar esse traficante da cadeia, né? Então, a gente fez agora, no longa, uma releitura, né? É inspirado nessa, porque tem toda uma questão ficcional, porque o próprio filme ele passou por diversos laboratórios e consultorias antes. A gente teve também um edital de desenvolvimento, é um longa grande, assim, para a gente, né, que está fora, principalmente fora do Rio, eixo Rio de São Paulo. Então, ele teve todo um trabalho, como todos os projetos que a gente trabalha, só que esse demorou um pouco mais, porque a gente tinha ter um valor correto ali para tá fazendo a produção. E a gente tem um combinado muito certo dentro da nossa produção. A gente só começa a fazer o filme contendo todos os recursos na conta para que a gente possa trabalhar com essa tranquilidade. E daí, dentro disso, a gente está com um elenco maravilhoso, que é a Bela Campos, o Xamã, a Babi Coin, e muitos outros, João Vitor, várias outras pessoas bem conhecidas também, talentosíssimas, e também a própria Bela, que é do Mato Grosso, e uma equipe também muito diversa também, de várias partes do Brasil, não só do Sul, né, porque é uma coprodução do Mato Grosso, não só do Mato Grosso, mas também do Nordeste, do Centro-Oeste, Brasília, Pernambuco, São Paulo também, que se juntou para estar lá agora em Cuiabá, nesse calor que está fazendo agora lá, produzindo, que é um dos nossos grandes desafios também, que acho que a gente está superando bem, assim, para estar fazendo essa produção em Mato Grosso. Muito bom, muito bom. Quer falar sobre outra série? Tem o game também, vamos passar pelo game agora, e eu queria que você falasse sobre essa coisa das meninas, né, a partir do próprio DNA da produtora, que é de uma mulher, mas assim, a atuação das mulheres no audiovisual e de que maneira isso pode ser feito sem ser uma mera bandeira de ativismo, né, mas que seja efetivo mesmo, né, que não esteja só para aparecer nos créditos, assim. Sim. Então, no caso dos games, assim, ele é bem... Eu trabalhei bastante com games, que eu gosto de games, né? Mas a gente trabalhava em coprodução com outros estúdios e projetos que eram comandados por homens também. Eu acho que é interessante essa ideia de fazer o próprio game, assim. Eu queria fazer um game que eu jogasse, e ainda vou fazer mais, assim, porque eu jogo bastante também no celular, etc. E daí eu pensei, bom, vamos fazer um game. Daí surgiu uma oportunidade num edital com o Ministério da Cultura, que era curta mais game. E assim, bom, né, já fiz alguns games junto, né, vou fazer sozinha. Só que daí, bom, escrever sozinha esse edital, porque, né, fiquei assim, porque tem uma vaga tinha uma vaga para desenvolvedoras mulheres. Eu talvez tenha uma oportunidade, né, nisso. Peguei, quase morri escrevendo, foi horrível, assim, mas eu vou até o fim. E daí entreguei lá, botei lá, escrevi e acabei ganhando. A gente ganhou sem a cota, ganhou antes da cota, mas eu nunca teria me inscrito se não tivesse essa cota. Eu gosto muito de contar essa história para mostrar que essa importância e como está dentro da gente isso, sabe? Que nem a questão a oportunidade, no caso do universo deles, só surgiu porque tinha essa cota, eles receberam o nosso projeto por causa disso, entendeu? E por mais que fosse sem, tenha sido um sucesso, a gente teve essa oportunidade, e daí a gente acabou escrevendo,
E aqui a gente fez questão de ter uma equipe predominantemente, acho que 98% de mulheres dentro do game. Acabamos indo agora para as principais feiras de negócio, já estavam participando, mas estávamos agora pouco na Gamescom na Alemanha, apresentando o game, vamos fechando alguns contratos com algumas publishers internacionais também. Fomos para a Finlândia também, que é uma indústria de games para celular muito grande, né? Fazemos alguns negócios lá, e ele está sendo um sucesso. A gente já está com alguns outros games engatilhados que vem muito dessa questão. E a gente tem um documentário chamado Garotas do Game, que a gente vai estar lançando agora, que tem tudo a ver com o que a gente está fazendo, assim, toda a equipe da Druzina, a maior parte da equipe executiva e diretiva da Druzina, a gente tem sempre trazer esse olhar feminino, a gente acompanha os roteiros desde o início até o fim, a gente tem sempre isso como nossos valores. Dentro do nosso site tem nosso compliance, que eu acho que é importante todas as empresas verem, terem, porque a gente trabalha com muitos fornecedores, então a gente tem que as pessoas têm que entender os valores, né, das nossas empresas. E nesse documentário a gente acabou trazendo todas as mulheres na indústria de games. A gente acabou fazendo reportagens com mulheres históricas, desde pesquisadoras e jogadoras, desenvolvedoras, como Brenda Romero, Jenny James. Gravamos nos Estados Unidos, Europa, África, e também como jogadores de esportes também, e vários programas sociais aqui do Brasil também, que a gente acabou mostrando como a indústria de games e a questão feminina, né, nesse universo que é muito mais machista, assim, e como isso tudo começou, e é surpreendente, assim, a gente em breve vai estar lançando, a gente já está com a versão final, agora vai passar por alguns festivais, mas tem muita conexão o que aconteceu no mundo com o que também acontece dentro do Brasil, mas não é um documentário denunciativo, assim, é mais um documentário que incentiva, né? Olha onde elas chegaram lá, que a gente também pode chegar também, e não uma coisa intimidadora que tu vai dizer assim, não, ali é muito difícil, porque acho que é uma questão da gente tentar motivar as pessoas, incentivar a estar dentro dessa indústria, de ter orgulho dessas mulheres que chegaram lá, sabe? Então, é isso que a gente traz, a gente tenta trazer isso, a gente tem alguns longas sendo dirigidos por mulheres agora também, com roteiristas mulheres também, então a gente está com o Jardim da Rua 13 e Jardim da Rua 8 para animação sendo produzidas, o Parafino para Parafina, que eu estou dirigindo, né, que tem a ver, porque eu já tinha uma ligação com esportes também, antes, radicais também, e também o Nem Lá Nem Cá, que também está sendo dirigido pela Tatiana Nequete. Então, a gente também traz esses olhares dentro das nossas produções e ter essas meninas, tanto agora assim, nas produções, ter as cabeças de equipe também. Não adianta ter só mulheres, assim, que eu vi muito, e eu acho que não tem problema em estar falando nisso dentro dos projetos, são projetos que depois, quando tinha até essas questões que eles estão dando, é bom ter ações afirmativas, as pessoas colocarem pessoas de ações afirmativas somente para poder ganhar edital, entendeu? Ou mudarem os projetos da forma, entendeu? Uhum. Então, eu acho que não é uma coisa que a gente pratica, assim, e é o que a gente fica sempre buscando novos olhares e trazer coisas que tenham a ver com a nossa produtora. E a nossa produtora, né, tem muitas ligações com várias outras produtoras de mulheres também, né? Porque é um movimento orgânico, né? Mesmo como eu falei, a partir da própria fundação da produtora, que vem de uma mulher, mas de uma trajetória que não se apresenta em função de editais, como você falou. Agora, a gente teve, né, só retomando o que a gente tinha falado sobre a criação da lei da TV Paga em 2012, Ancine, uma outra indústria que nasceu a partir dali, a questão das cotas na TV Paga e de um mecanismo que obrigava os canais a encomendar produções, a incentivar essa indústria de produção independente. Isso, de certa forma, se diluiu muito com a chegada do streaming e a falsa ilusão, como diziam, eu ouvi muito durante a pandemia, né, de que o streaming estava salvando o audiovisual nacional. É claro que era melhor aquilo do que nada, né? Mas a gente está muito distante do que foi conquistado na TV Paga. Dentro do streaming, a gente não tem uma legislação que favoreça a propriedade intelectual da produtora brasileira. Que soluções você vê nesse momento de grandes discussões, porque agora tem um projeto de lei que mistura a questão da remuneração do jornalismo pelo Google com os direitos de imagem de atores e de propriedade dos roteiristas.
Você acha que esse projeto devia ser dividido? Você vê solução para isso? Tem um lobby fortíssimo, né? Porque, principalmente, Globoplay não quer pagar todos os atores por todas as 60 e tantas novelas ou mais que estão no ar. Enfim, tem um monte de coisa junto no mesmo pacote. Tem solução a curto prazo para isso? Não sei se você tem ideias que você gostaria de passar aqui, mas a gente vê, de qualquer forma, pelo que foi feito na TV paga, uma distância muito grande do que não foi feito no streaming, né? Então, talvez algumas coisas já possam ser imitadas daquele modelo, não sei. Sim, e eu vou um pouquinho mais além nessa situação, assim, a gente vê, porque pelo que a gente está passando aqui em todos os projetos, assim, por exemplo, o documentário do Diga-me Adeus foi um que a gente acabou gravando em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, etc. A gente estava com uma equipe mista, que é o mesmo que também a gente fez um documentário com o Universo, um pouco de São Paulo, um pouco do Rio Grande do Sul, e essa competição, assim, e nos 5 tipos de medo, com certeza a gente viu muito disso. A gente está com um projeto de uma produtora independente, um filme super independente brasileiro, competindo com uma plataforma que tem valores totalmente diferentes, infinanciáveis pela Ancine ou por qualquer outro meio, a gente não tendo acesso a essa equipe que a gente poderia ter. Porque entre ter... Claro, a gente prefere, nossa, o cara está tendo um super trabalho, com uma remuneração totalmente diferente dessa remuneração que a gente poderia ter, entendeu? Dentro da indústria da plataforma. Então, os valores praticados, para mim, isso, assim, desenfreadamente, assim, para mim, isso é bem impactante na produção, entendeu? De mão de obra. Sobre a questão do cabo, com certeza, no momento de uma regulamentação, a gente vai ter esses valores divididos, porque a concentração dessas principais produções audiovisuais estão em São Paulo e Rio. Elas não estão fora do eixo, entendeu? A concentração estão de tudo isso, principalmente das plataformas. Claro. Então, assim, eu quero ver isso também, está mostrando, querem mostrar o Brasil, local, não sei o quê, local ou qualquer outra coisa, mas mostrem o Brasil. Você vê que agora a celebração, desculpa te interromper, a celebração em torno de Cangaço Novo, né, que é a grande produção desse momento aí na Prime Video, é feito por uma produtora de São Paulo, né? São Paulo. Não, todas as grandes são de São Paulo. E quando a gente vai fazer uma coprodução, a gente chega com uma ideia e eles falam, não, então tem que fazer uma coligação com uma produtora de São Paulo. Talvez isso venha atrair outros olhares, assim como a gente conseguiu, na hora do cabo, entrar num canal e trazer alguma coisa que a gente não teve uma temporada, porque se não funcionasse, eles não iam fazer 3 temporadas junto com a gente, e a gente fazendo um plano de negócios com uma verba de pré-venda, e a gente ficando com esses direitos. Não é um perfil da Drosina fazer produções que ela não fique com os direitos, entendeu? Porque a gente nasceu para trabalhar com propriedades intelectuais sem fronteiras, e as propriedades intelectuais nossas, nós trabalhamos... E é um modelo hoje inexistente no streaming, né? Tudo que é encomendado pelo streaming, você perde o controle sobre aquilo. Não que a gente não vai entrar no streaming de alguma forma, mas no final da cada longa. Depois que a gente fez essa nossa venda, a gente entra de alguma forma, ou para SVOD, pagando um mínimo garantido, ou um valor específico por tanto tempo de licenciamento, ou para o revenue share em algumas plataformas também, como Prime Video, ou entrar em 2. A gente consegue estar com conteúdo em 2 plataformas ao mesmo tempo, ou 3, 4, 5, 6, sem ter a questão de exclusividade, ou também a gente pode trabalhar realmente com holdback, alguma coisa, mas sem a exclusividade, que é uma retenção de algum tempo, sem estar vendendo para outras, dependendo do valor que a pessoa está pagando. Quer fugir do modelo produção original, fulano de tal, né? Não, original... A ideia nossa é tentar conseguir fazer uma propriedade intelectual que funcione, que renda, que não só seja uma propriedade intelectual, aquele filme específico, mas sim que tenha desdobramentos, tanto para o game, para séries. A gente está fazendo isso agora também com o próprio Contos da Manhã, que é um filme de ficção científica. A gente está fazendo uma série agora de ficção científica, que conseguimos o financiamento. Então, a gente está indo a esses passos mais laterais, até ter e fazendo toda a nossa questão, dessa questão da internacionalização, que a gente trabalhou bastante, junto a essas associações que são importantíssimas, como a Brave, a Brazilian Content, que é o braço de exportação dela, a Cinema do Brasil, da CineSP,
a Abra Games, Brasil Games, Global Games, então a gente acaba tendo esses acessos internacionais para que a gente consiga trazer nosso conteúdo e fazer essas produções. Mas voltando, porque até fui longe, né? Na questão da regularização, cara, eu acho que é super necessário. Em virtude, assim, para a gente está sentindo na pele na questão de inflação do mercado. Daqui a pouco vai ficar inviável fazer as produções com esse tipo de competição, mesmo tendo voltando o retorno dos editais, que está maravilhoso, a gente está tendo uma celeridade incrível e uma resposta da Ancine também, que a gente, nos últimos anos, ficou complicado da gente ter essa comunicação, a gente está tendo uma celeridade incrível, e também dos próprios editais. Mesmo assim, os valores dos editais, eles ficam muito aquém dos valores praticados com essas operadoras, né? As plataformas gringas, principalmente, né, que chegam aqui com muito dinheiro e tal, e depois acabam ficando com o produto, né? E principal a gente poder ter essa saída desse só do eixo Rio em São Paulo, a gente também tem que as outras tenham também essas oportunidades de estar apresentando, que eu vejo com essa regularização a gente conseguiria ter isso também. É verdade. Só para explicar muito em boa parte aqui, só para não cometer uma... Não é só porque Rio e São Paulo acabam mandando mais nessa coisa do capital, mas está muito ligado à publicidade, né? A própria O2 que eu citei, no caso do Cangaço Novo, é uma produtora que nasceu já para fazer publicidade, depois foi para o cinema, e a Conspiração, mesma coisa, que são as duas ali que disputam uma boa fatia do mercado, né? Então, como o dinheiro estava muito na publicidade em São Paulo e Rio, a gente teve um desenvolvimento maior, mas as televisões também se concentraram nessas duas cidades. Sim, né? E tanto tem umas questões de sotaques também, agora estão estando abertos mais a todos os tipos de sotaques, mas antigamente eles não podiam ter, porque o grande consumo da TV paga não era o Brasil profundo, era realmente o eixo do Sudeste, né, Rio e São Paulo. E agora a gente tem como chegar no Brasil profundo, por diversas formas, diversas outras plataformas menores. E o Brasil é um país gigante, é um Brasil que tem um consumo enorme. Então, a gente tem que pensar nisso, assim, de fazer conteúdos que o Brasil possa se enxergar, e não só seguir um modelo do que está sendo feito, né, claro. do mercado, né? Então... Claro. E oportunidades, por mais que retratem, né, como a gente vai trazer, oportunidades para as empresas locais também, né? De claro, outros estados. sim. Bom, eu estou muito satisfeita com a nossa conversa. Não sei se você quer falar sobre mais alguma, que tem uma extensão de títulos que a gente nem conseguiu contemplar todos aqui, né? Em produção pela Druzina. Não sei se você quer comentar mais alguma coisa sobre isso. Eu queria só que você, antes de passar por esses títulos, eu só queria esquecer de falar de uma coisa importante, que é, em algum momento, as produtoras abandonaram um pouco esse filão infantil, né? Porque, em tese, na televisão, existe uma restrição à publicidade, mas existe um mercado também aí, talvez mais refém das plataformas, porque a televisão não tem absorvido tanta coisa. Os próprios canais infantis perderam posição no ranking da TV paga, né? Eles eram lá, Cartoon e Discovery Kids eram os primeiros, e agora esse lugar é ocupado pelo canal Viva, pelo Globo News, Sport TV, a gente teve uma mudança de perfil ali, né? Tem uma mudança de perfil de consumo também, né? Com a questão de YouTube e dessas questões do próprio consumo geracional, né? Da geração beta, geração alfa, né? Então, assim, a beta que está vindo, né? Então, assim, é uma questão de consumo, os canais estão atentos, então eles estão atuando nas duas, a gente acabou fazendo algumas coisas com a Cartoon também, que eles estão muito antenados nisso, de fazer também, tanto no YouTube quanto fora, mas o mais importante para mim é uma coisa que nunca foi feita no Brasil, que desde que foi proibida a questão da publicidade em TVs abertas, quando acabaram não fizeram mais nenhum conteúdo infantil praticamente em TV aberta, né? Não teve uma cota para que tivesse conteúdos independentes, de conteúdos infantis independentes no canal. O que ocorre nos Estados Unidos? Uhum. Os Estados Unidos, eles têm que ter X% de conteúdo infantil, eles não podem ter... Acontece, aqui eles não fizeram. Então, acabou tirando todos a programação infantil da TV, que é onde a gente tem...
desculpa, aqui que tocou, onde a gente tem, onde a gente poderia ter o maior público que a gente tem no Brasil, que é um canal aberto, que a gente está falando de Brasil Profundo também, né? Aham. Mas também, por exemplo, antes o SBT, ele tinha um conteúdo, um espaço infantil, com filmes, com séries infantis, e acabou diminuindo, que eles estavam cobrando por esse espaço, as pessoas pagavam para poder estar exibindo, no caso a Disney e outros os conteúdos nesse espaço. Nós conseguindo espaço, entrando numa TV aberta, a gente consegue também trazer um pouco desse Brasil também, um pouco Exato. além dessa questão do consumo também, que as crianças também, elas não estão consumindo, elas assistem ainda o canal a cabo, mas diminuiu muito, então a gente tem que estar analisando o mercado e tendências, mas eu acredito que a gente deveria ter mais conteúdos, mais oportunidades disso, para a gente estar trazendo conteúdo infantil, né, para esses canais. A procura dos canais continua, tá? Os canais acabam, a gente continua trabalhando com essas negociações e trazendo esses conteúdos. E para a gente tem um plano de negócio bem interessante com as plataformas internacionais, pela questão de não ter, quando a gente tem a propriedade intelectual com a gente, de não ter essa exclusividade. Então, a gente consegue botar em várias plataformas com revenue share, só que a nossa maior barreira daí é realmente a dublagem desses conteúdos, né? A gente poderia botar em várias países, então cada vez a gente vai esperando uma barreira, vai vendo, vai pensando, vai montando estratégias para que a gente consiga. Então, por exemplo, hoje para a gente estar na China, a gente tem que fazer parceria com uma coprodutora chinesa para poder entrar no mercado, isso tá para mudar, né? Estão sempre discutindo essa coisa numa relação de dessa coprodução com a China, né? A gente tem que ter um sales na China e tudo mais, e tem que ter inglês e chinês, né? Então, a gente já tem que ter esse conteúdo em inglês e chinês. Quando se trata de conteúdo infantil, normalmente, para pré-escolar, por exemplo, tem música, e com música fica muito mais caro. Muito mais. Não se paga, né? O revenue share não se paga, então a gente acaba perdendo oportunidades. Então, a gente está na Rússia, também em alguns países, nós poderíamos estar em muito mais sem ter essa barreira da língua. Então, é uma coisa de pensar em planos de negócios, é uma coisa de pensar junto. Eu acho que seria maravilhoso se a gente pudesse, se tivesse uma cota sempre para trazer esses conteúdos à realidade brasileira. Eu cresci vendo desenhos animados estrangeiros na televisão, e a alegria de a gente poder estar tendo nossos filhos vendo desenhos animados brasileiros em várias coisas, trazendo a nossa cultura, nossas histórias. Sim. Maravilhoso, sabe? Então, eu acho que quanto mais a gente poder dar acesso a isso, é melhor, né? Seguindo outros exemplos que funcionaram de sucesso em outros países também. Verdade, verdade. Essa coisa da cota é um assunto para ser levantado, estou plenamente de acordo. Quer comentar mais alguma coisa sobre algum outro título que está em produção? A gente... Eu acho assim, a gente está produzindo vários, mas eu acho mais importante que a gente está sempre aberto a trocar, a conhecer outros projetos, aproveitar essa oportunidade para quem quiser conhecer a Druzina Conta, a gente pode ir no site da Druzina, a gente tem uma comunicação direta também, e para falar com a gente, assim, que a gente puder ajudar, às vezes a gente não pode entrar com um projeto junto, porque a gente demora bastante, gente, a gente trabalha muito desde o desenvolvimento, desde as consultorias, até a gente conseguir um caminho para um projeto que tenha a ver com a gente. Mas, assim, a gente sempre ajuda outras produtoras menores, assim, então não hesitem em entrar em contato com a gente, porque já nos ajudaram, a gente sempre tem muita troca muito intensa com outras produtoras maiores também, então acho que a gente tem que contribuir, assim, para tentar transformar esse ecossistema. Eu acho que eu cresci num momento que todo mundo junto conseguiu estar aqui, entendeu? Então eu quero também ter essa contribuição para que todo mundo esteja junto, que a gente está no momento de muito trabalho, várias sementinhas estão brotando, mas também de ajudar outras produtoras também a conseguir isso, né? Então, eu queria aproveitar essa oportunidade para isso, assim, para as pessoas se sentirem livres também, para estarem conversando e falando com a gente. Maravilhoso, maravilhoso, achei ótimo. Então, fica aqui a proposta aberta e a inspiração que é a Luciana e a Druzina nessa trajetória bem-sucedida, em vários campos improváveis, né? Então, é muito bacana isso, muito legal mesmo. Queria te agradecer muito pela ótima conversa e desejar sucesso aí nas próximas cenas. Tá bom, muito obrigada. Um abraço a todos. Foi um prazer. Obrigada. Tchau. Tchau.